Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Que a paz de Jesus esteja sempre conosco. E vamos retomando o nosso estudo do Evangelho. Hoje o livro é Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E antes a gente sempre faz as nossas preces, porque nos ligarmos ao alto é o nosso primeiro contato com o melhor. Então vamos elevando os nossos pensamentos e nos colocando à disposição do nosso Mestre Jesus para mais um aprendizado, pedindo a Ele que nos ilumine, que permita que esses ensinamentos façam parte do nosso dia, que modifiquem os nossos hábitos, que façam morada no nosso coração. Mestre Jesus, fortaleça-nos para que possamos ser mensageiros do Evangelho. Graças a Deus. E a nossa lição de hoje, capítulo 126, chama-se Ajudemos Sempre. Começa no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículo 29, que diz: E quem é o meu próximo? O próximo a quem precisamos prestar imediata assistência é sempre a pessoa que se encontra mais perto de nós. Parece até redundância falar isso, mas a gente sempre fica perguntando, mas para quem eu posso ajudar? Eu não posso fazer grandes coisas no mundo. Deus não pede que a gente faça milagres, Ele pede que a gente faça a nossa parte. E às vezes as pessoas que estão mais próximas de nós, às vezes ou todas as vezes, o nosso próximo é aquele que está ali, dividindo o nosso dia. E é para ele que a gente tem que voltar a atenção, não para as soluções milagrosas do mundo, porque o mundo vai se salvar a partir de cada um de nós, dos nossos pequenos mundos interiores. Ele diz, em suma, por todos os modos, a criatura que se avizinha dos nossos passos. E como a lei divina recomenda amemos o próximo como a nós mesmos, preparemo-nos para ajudar infinitamente. E aí começa, a gente fala que Jesus disse para que a gente amasse o próximo como a nós mesmos, mas muitas vezes a gente não se ama, a gente se castiga, a gente sofre, a gente cobra coisas demais, a gente deixa que os nossos vícios, as nossas fraquezas tomem conta porque a gente se abandona, a gente não acredita que possamos ser melhores. Então o nosso primeiro cuidado é com a gente, com a nossa reforma íntima. Não significa que a gente tenha que ser perfeito para ajudar. Significa que a gente tem que se ajudar ajudando ao outro também. Se temos pela frente um familiar, auxiliemo-no com a nossa cooperação ativa. Às vezes dentro de casa é onde a gente tem mais dificuldade de ajudar, porque como a gente conhece a pessoa, às vezes a gente perde a paciência. A gente perde a confiança e a gente não acha que ele merece ser ajudado, porque é mais fácil, claro, a gente ajudar alguém que depois vai embora e a gente não precisa mais se preocupar com ela, do que aquela que está lá todo dia lembrando a gente quem nós somos. Se somos defrontados por um superior hierárquico, exercitemos o respeito e a boa vontade. Então, nos nossos postos onde a gente é obrigado a obedecer, e a obrigação aí vem da gente ter uma tarefa a desempenhar que foi dada pra gente. E se alguém está acima de nós, em geral, eles têm um pouco mais de capacidade, ou eles estão temporariamente naquele posto de comando. Não adianta a gente passar o tempo todo brigando com essa hierarquia, com esse poder. Se a gente acha que tudo ali está errado, a nossa obrigação é sair. Mas se nós estamos ali para um propósito, para um trabalho, para realizar uma tarefa, vamos fazer ela da melhor maneira possível. Se um subordinado nos procura, ajudemo-no com atenção e carinho. Então ele fala dos dois postos, quando a gente está em posição de comando, que a gente saiba exercer o respeito, a boa vontade. Se nós estamos no papel de subordinados, que a gente faça a nossa parte com cuidado com a obrigação que a gente assumiu. Se um malfeitor nos visita, pratiquemos a fraternidade, tentando sem afetação abrir-lhes rumos novos na direção do bem. Naturalmente, se alguém entra dentro de casa para fazer mal a gente não vai ter esse pensamento imediato.
Porém, se nós sabemos e a gente percebe pessoas próximas de nós que vão cultivando maus hábitos e a gente às vezes fala, não é problema meu, deixa que faça o que quer. A gente não tem como mandar e mudar a maneira como as pessoas vivem a vida delas através da violência. Mas a gente pode sempre ser exemplo, fazendo melhor, auxiliando, orientando quando for pedido, ou quando a gente perceber que passou um pouco do ponto. Então, a nossa obrigação é estar atento. Se o doente nos pede socorro, compadeçamos-nos da sua posição, qualquer que seja ela. E é muito engraçado que às vezes a gente faz isso. A gente está doente e as pessoas vêm e falam tudo o que a gente fez de errado, como se a gente não soubesse, não é? Ou a gente mesmo, a pessoa está passando mal, mas também você fez isso, e vai enumerando todas as coisas que ela fez de errado. Serviu de remédio? Não, só serviu de crítica. Na hora, a gente precisa socorrer, dar soluções, não fazer parte do problema. Se a gente não pode fazer parte da solução, que também não sejamos nós o problema na vida do outro. Se o bom se socorre de nossa palavra, estimulemo-lo a que se faça melhor. Se o mal nos busca a influência, amparemo-lo sem alarde para que se corrija. E ele está sempre colocando aqui dois contrários, né? Se o bom nos procura, que a gente ajude ele a ser melhor. Se o mal nos procura, que a gente possa ser influência para que ele melhore. Então é sempre colocando o nosso entendimento para que não importa qual seja a atitude das pessoas ou como elas são, importa a maneira como nós nos relacionamos com ela. Se há cristianismo em nossa consciência, o cultivo sistemático da compreensão e da bondade tem força de lei em nossos destinos. Um cristão sem atividade no bem é um doente de mau aspecto, pesando na economia da coletividade. E aí a gente está falando de algo bem atual. O que é ser cristão? Ser cristão é juntar um monte de rituais? Ser cristão é passar o tempo todo julgando o que os outros fazem de errado? Ser cristão é entrar em guerras, em conflitos e piorar a situação ao nosso redor? Não, Jesus nunca fez isso. Jesus sempre foi o ponto de compreensão, de amor e de bondade. E é muito difícil a gente seguir nesse passo. Mas se a gente se acredita cristão, nós temos que trabalhar para isso, começando modificando a nós mesmos. No Evangelho, a posição neutra significa menor esforço. Nós precisamos escolher um lado, e se somos cristãos, o nosso lado é o lado de Jesus e dos ensinamentos que ele traz para a gente. Com Jesus de perto, agindo intensivamente junto dele, ou com Jesus de longe, retardando o avanço da luz, e sabemos que o Divino Mestre amou e amparou, lutou em favor da luz e resistiu à sombra até a cruz. Aí está o nosso norte, aí está o nosso maior exemplo. Então, em tudo que a gente faça, que a gente passe pelo crivo de Jesus. O que Jesus faria? O que Jesus diria? E a partir daí a gente tem o nosso norte traçado. A gente sabe qual vai ser a nossa caminhada, por mais difícil que ela pareça. Diante, pois, do próximo que se acerca do teu coração cada dia, lembra-te sempre de que estás situados na terra para aprender e auxiliar. Essa é a nossa caminhada, aprender e auxiliar. A gente aprende para que a gente se torne forte e a gente ajuda porque a gente pratica o que a gente aprendeu. Então, que Jesus nos fortaleça nesse caminho, que a gente possa, sim, botar pé firme no que a gente está fazendo, para ser realmente bom, às vezes contra a maré, às vezes se confundindo na estrada, porque não somos perfeitos, mas sempre retomando a nossa caminhada através do amor e do Evangelho de Jesus. Graças a Deus. E aí a gente pode fazer um pouquinho só todo dia. Às vezes a gente não pode dar um prato de comida, às vezes a gente não está naquele dia de boas palavras, às vezes a gente não está disponível para ajudar, mas a gente sempre pode enviar um pensamento de luz para aqueles que caminham conosco. E é isso que a gente faz através das nossas vibrações, é mentalizar luz para todo mundo que está ao nosso redor,
nossos melhores sentimentos. Às vezes a gente fala assim, mas isso não dá em nada, só o fato de eu pensar e acreditar não vai mudar a situação. Mas vai sim. A gente percebe isso quando a gente está num ambiente escuro e a gente acende uma velinha, uma luzinha desse tamanho, já serve para clarear. E é isso, a função das vibrações. Então nós vibramos pelo nosso planeta Terra, que seja envolvido em muita luz e em muita paz. Por os dirigentes de todo o mundo, para que eles encontrem a compreensão e o seu lugar de trabalhador para a mudança do mundo, para que ele seja melhor, que eles trabalhem com vontade e sejam envolvidos em paz, para desincumbir essa função. Vibramos pelo nosso Brasil, muita luz e muita paz, que não falte saúde, educação, trabalho, dignidade em todos os lares. Vibramos pelos nossos irmãozinhos doentes, por aqueles que estão no leito de hospital, nos seus lares, por aqueles que sofrem por males do corpo ou da alma, que sejam socorridos e fortalecidos na medida das suas necessidades. Vibrando pelos asilos, pelos orfanatos, por aqueles que se encontram abandonados nas ruas, por aqueles que vivem da violência, que estão nos presídios, por aqueles que se perderam nos vícios, sejam eles quais forem, que possam ser reconduzidos ao caminho do equilíbrio e do domínio de si mesmos. Vibramos por aqueles que estão na nossa jornada, que caminham mais próximos de nós, os nossos queridos, mas sobretudo aqueles que temos dificuldade de entendimento. Vibramos pelo nosso trabalho, pelo ambiente que nos recebe para o nosso sustento, para ganharmos o nosso pão de cada dia, que seja sempre um ambiente de luz e de paz. E vibramos por nós mesmos, para que possamos seguir os ensinamentos do Evangelho, mantendo o nosso pensamento elevado e as nossas mãos prontas para o trabalho. E deixamos uma vibração em branco, colocando nela os nossos melhores sentimentos de amor e de paz, para que sejam levados aonde for mais necessário. Graças a Deus. E assim encerramos mais um estudo do Evangelho, pedindo a Jesus que nos ilumine, que nos coloque no caminho do bem, que nos ensine a ser os melhores através da prática do Evangelho. Pai amado, que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de luz e de paz. Que os seus ensinamentos sejam soberanos em cada lar e em cada coração. Que não nos falte o alimento do corpo, mas, sobretudo, que não nos falte o sustento do espírito. Ensina-nos, Pai, a perdoar os nossos companheiros de caminhada, como gostaríamos de ser perdoados e compreendidos por eles. Que possamos nos livrar das tentações dos nossos vícios, das nossas fraquezas, para que possamos, hoje e sempre, viver pelo bem, em seu nome. Graças a Deus.